O tempo que eu passei lá valeu muito a pena. E é bom conhecer outra realidade e comparar a nossa cultura com a deles. Eu aprendi bastante e recomendo para outros estudantes. Frase da Isabel Queiroz, estudante de jornalismo e intercambista. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia. Hoje vamos voar pelos países sem sairmos daqui dos estúdios do Assunto do Dia. Vamos conversar sobre intercâmbios. Segundo analistas da Agência Nacional de Turismo, o destino mais procurado pelos brasileiros é o Canadá. E a procura por intercâmbio tem aumentado cerca de 3% ao ano. E agradecemos a sua audiência, você que pediu, não é, para que pudéssemos trazer esse tema aqui no programa Assunto do Dia de hoje. Agradecemos ao doutor José Gilmar, né, que participou conosco através do Facebook e nos mandou ali um e-mail, uma mensagem e nos pediu para que falássemos sobre intercâmbio. Agradecemos aí a participação, né, do juiz doutor Gilmar. Bem, você que está nos assistindo através do canal 14, em toda a região metropolitana do Recife, em Santa Cruz do Capibaribe, muito obrigado pela sua audiência. A você do Cabo, que nos assiste do Cabo de Santo Agostinho através do canal 28 e também todo o litoral sul do nosso estado, agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Agradecemos a você de Buíque, que nos assiste, nos acompanha através do canal 13. Você de Toritama, que nos acompanha através do canal 30. Um abraço especial para o povo lá de Toritama, que sempre quando pode a gente conversa aqui pelas redes sociais. Agradecemos a você de todo o Brasil que nos acompanha via satélite. Você de Caruaru, não podia esquecer de Caruaru. Um abraço especial para todos de Caruaru que nos acompanham diariamente aqui no programa Assunto do Dia. Olha, hoje é o momento de você tirar todas as suas dúvidas sobre intercâmbio. Hoje contamos com a presença aqui dos nossos convidados. Deixa eu apresentar para você. Hoje contamos com a presença aqui da professora Adriana Ruspoli, ela que é assessora de Relações Internacionais do Grupo Ser Educacional. Além dela, contamos com a presença do Fernando Ribote Cortez, ele que é ex-assessor cultural do Instituto Cervantes. Agora a gente vai acompanhar a matéria introdutória e daqui a pouquinho a gente volta. Louise, de 17 anos, veio acertar os últimos detalhes da sua primeira viagem ao exterior, que será em agosto. Ela vai fazer um intercâmbio cultural no Canadá com um grupo de alunos desta agência. Segundo a adolescente, esta viagem será muito importante para a vida dela. Você falar outro idioma já é um grande diferencial. Então, você viver outra experiência, você acaba amadurecendo mais e tendo outro ponto de vista diferente na vida. Você acha que isso vai dar outro destino à sua vida? Com certeza. Mas para fazer uma viagem dessas é preciso planejamento e orientação. A maioria dos interessados procuram conhecer outros países para estudar, aprimorando a língua estrangeira. Viajando através de agências de intercâmbio cultural, a entrada do estudante em outros países fica mais fácil. Os Estados Unidos vem voltando a ser mais procurado, o visto tem ficado mais fácil, então as pessoas tem voltado a procurar também os Estados Unidos como destino. A Inglaterra, por exemplo, não precisa de visto para brasileiro até 24 semanas, então isso é uma facilidade. E tem outros destinos, que é a Nova Zelândia, a Irlanda, então eles podem estar indo por um determinado período sem visto, somente com passaporte. Com o crescimento da economia brasileira, o sonho de estudar fora está cada vez mais próximo de se tornar realidade. As facilidades de pagamento e pacotes diferenciados têm atraído cada vez mais clientes. Hoje tem várias facilidades aí de pagamento, que aí deixa o programa mais acessível para todo mundo. Bem mais flexível. Um dos destinos mais procurados para fazer intercâmbio é o Canadá. Lá o custo de vida é bem mais barato se comparado com os Estados Unidos e dá para sair falando inglês fluentemente. Em seguida, vem os Estados Unidos e a Inglaterra na Europa. Estados Unidos, por já ser aquele destino mais antigo, então ainda existe aquela vontade de todo mundo para estar estudando lá nos Estados Unidos. E a Inglaterra pela facilidade que as pessoas têm de conhecer outros países dentro da Europa. O que está cada vez mais comum é o público da terceira idade interessado nos pacotes de viagens para estudar fora do país. Hoje em dia tem opções para diversas idades, até aposentados acima de 50, 60, 70 anos que já estão com os filhos criados e querem aproveitar para aprender outros idiomas e também passear, viajar e fazer passeios turísticos.
Os agentes que orientam os estudantes lembram: se você pretende fazer o intercâmbio cultural, é importante se programar bem antes do período escolhido, para que tudo seja feito com calma. A gente faz uma orientação desde o primeiro atendimento, passando todas as informações necessárias, até uma orientação para embarque antes da viagem, para que ele saia preparado desde o momento em que vai arrumar a mala, o que levar, que tipo de vacina de repente tomar, medicamento, até a questão de aeroporto, de imigração, de check-in, a questão na escola, de documentação, na acomodação, o que esperar de uma acomodação. Então, tudo isso é bastante revisado antes para que ele se prepare para eventuais acontecimentos. Muito bem, está aí uma matéria introdutória sobre o tema que estamos abordando hoje aqui no programa Assunto do Dia. E como já falei, apresentei aqui os nossos convidados e é o momento de tirar todas as suas dúvidas. Você que está assistindo à programação através da internet, também é o nosso convidado especial a participar pelas nossas redes sociais. Vai passar na sua tela agora, sempre também, é claro, durante esses 3 blocos no rodapé do seu vídeo, tanto o nosso endereço lá no Twitter, como também no Facebook. O nosso endereço lá no Twitter é o @AssuntoDoDiaTV, @AssuntoDoDiaTV. E o nosso endereço no Twitter, falamos aqui o Assunto do Dia TV, e no Facebook, simplesmente nos procure por Assunto do Dia. Os nossos telefones estão na sua tela, 0 operadora 81 3424 1977 ou 3424 1547. Fique bem à vontade para participar e interagir aqui conosco. Agradecemos aqui a presença dos nossos 2 convidados, é um prazer tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos. E já para iniciarmos aqui o nosso debate, já falando um pouquinho sobre intercâmbio, né? É bom que se tire um pouco as dúvidas, principalmente, professora Adriana, sobre qual o primeiro passo que a pessoa que deseja fazer um intercâmbio, ela deve tomar. Olha, uma das coisas que a gente observa, primeiro é a língua. Tem muita gente interessada em fazer curso no exterior, mas ele precisa ter pelo menos o conhecimento básico do idioma para o país que ele vai, no caso, os Estados Unidos, para poder se interagir, poder começar a assimilar. E depois vai ter que ter o currículo do aluno para ver se encaixa com o que ele está procurando fazer lá fora. Porque não é só sair do Brasil, né? Todo mundo gosta de sair do Brasil, fazer festa, conhecer outros países, mas tem todo um trabalho por trás. Então, o idioma, ver a carga horária, o curso que ele vai fazer, se corresponde aqui com o do Brasil. Isso no caso para os alunos. Uhum. Muito bem. E temos aqui também a participação do Fernando Ribotti, não é isso, Cortez? Ele tem uma experiência muito boa lá, passou lá como assessor cultural do Instituto Cervantes. O Instituto trabalhava também com essa ideia de intercâmbio, também incentivava os alunos, pelo menos do curso de espanhol? Não? Incentivava, só que não diretamente. As pessoas interessadas, alunos interessados, através do Instituto Cervantes, podiam contactar con las empresas que directamente gestionaban sobre todo con España y con la Universidad de Salamanca, que en España es la universidad más focada para recibir alumnos para los diferentes periodos, sea un mes de ferias, profesional o español, sea un intercambio más amplio, até 6 meses, ou incluso hacer toda uma carreira de 2 anos de espanhol. Agora, professor Fernando, havia muitos brasileiros, ou há muitos brasileiros que querem ir, por exemplo, à Espanha? Muitos, cada vez mais. Cresce muito, não é? Cresce muito. Agora, qual a rota também, professora? Hoje, não só a Espanha, mas na Europa como um todo, qual a principal rota dos brasileiros na hora de escolher? Quando coloca o foco, eu quero ir para a Europa, qual o país que primeiro vem à mente dos brasileiros quando querem fazer intercâmbio? Eu vou te falar pela nossa experiência na Uninasal. É Portugal, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Agora, existe algum estudo para entender um pouquinho mais o perfil desses estudantes que escolhem esses países, ou o que eles buscam nesses países? Eles estão, inicialmente, a primeira procura deles é para ver o menos estresse que eles vão ter para ter o diploma deles reconhecido. Então, eles vão procurar em Portugal, no caso. Depois, a segunda coisa é se eles conseguem bolsa. É a segunda procura maior que eles têm
no caso. Então, o Ciências Sem Fronteira e a Fundação Botim, no caso da Espanha, eles dão bolsa de estudo, então por isso que a procura é maior, Portugal e Espanha, e depois, no caso, a Alemanha. Né? Isso é o foco do aluno no caso. Muito bem. Agora, é claro que, além do idioma, existe uma preparação também psicológica, porque há uma outra cultura em um outro país, né? Quais são as principais dificuldades? Eu queria também saber do Fernando. O senhor também é professor da Fafiri, não é isso? Uhum, sim. E lá os alunos, quando questionam o senhor se tem alguma dúvida sobre intercâmbio, o que normalmente o senhor fala sobre essa preparação psicológica para um outro país, outra cultura? Realmente o que o intercâmbio aporta a uma aprendizagem de línguas é o aprendizado do contexto cultural, sem o qual você não pode dominar a língua, não pode usar a língua. Portanto, sempre dentro dos cursos de idiomas, sempre está previsto esse período que você vai passar no exterior para se inserir nesse contexto cultural, certo? Muito bem. Então, realmente você, dentro da própria formação da língua, já está incentivando as pessoas, nas próprias práticas pedagógicas, a lidar com o outro, a aprender que a língua que está aprendendo está realmente aprendendo uma cultura nova. A língua sempre é a manifestação cultural mais importante e, portanto, supõe sempre toda uma mudança. Isso. Não é somente aprender uma língua, uma coisa concreta, é realmente algo muito mais integral que afeta a formação da pessoa como um todo. Então, isso se está trabalhando desde que você começa a aprender a língua. Muito bem, está a explicação do professor Fernando. E eu queria saber um pouquinho mais aqui da professora Adriana, justamente falando um pouquinho mais do perfil, né? Os cursos, as pessoas que, por exemplo, faz curso de Relações Internacionais, jornalismo, quais são os cursos que normalmente se procura mais fazer o intercâmbio nessa tabela, nesse perfil que é estudado, pelo menos na Uninasal? Olha, no caso, ainda, por incrível que pareça, os alunos de jornalismo não procuraram muito, não. É mesmo? Não teve muita procura. A gente tem muito aluno de administração, os alunos de farmácia, alunos da área de saúde, né? Então, eles têm procurado experiências fora. No caso, a gente tem intercâmbio com o Chile. A gente tem parceria, a Uninasal tem parceria com o Santander. Então, nós temos agora, estamos recebendo alunos do Chile, a maioria na área de fisioterapia, na área de arquitetura, né? Então, eles estão procurando alguma coisa, uma experiência nova, maneiras novas de trabalhar. Na área de jornalismo, eu ainda não tive nenhum. Então, está precisando aí de uma carga, não é? Atenção, estudantes de jornalismo, vamos procurar mais intercâmbio. E se você puder, não é? Se tiver condições, é claro que as condições não são tão acessíveis assim, financeiramente falando. Por quanto, em média, um aluno, por exemplo, universitário, ele gasta, digamos, pode colocar um valor por cima mesmo, gastaria para fazer um intercâmbio em um dos países aqui da América do Sul? Olha só, Felipe, vai depender, eu vou te dar como base a Bolsa Santander. Sim, sim. O Santander, tanto a Bolsa Santander como a Fundação Botim, eles estão dando em média pelo semestre o equivalente a 3 mil euros, né? Então, a parceria que a gente tem com a Universidade do Chile, os alunos recebem 3 mil euros, o equivalente a 3 mil euros para se virar com a alimentação, com os livros. Vai nessa faixa, mas depende muito do aluno, porque às vezes 5 mil euros não é o equivalente, mas a média é de 3 a 4 mil euros. Uhum. Né? Agora, se fôssemos olhar, por exemplo, com relação a gastos, eu sei que talvez a gente tenha uma visão em torno geral, assim, por cima, mas, por exemplo, uma viagem, um intercâmbio na Europa, custaria em torno de quantos reais aqui? Quantos mil reais, digamos assim, Fernando? Depende, sobretudo da estadia, o período da estadia. Há pessoas que fazem um mês ou dois máximo. O ideal seria 6 meses, então implica um período de tempo com uma estadia, alimentação, moradia, a parte do boleto aéreo. Que realmente, se fosse 6 meses, por exemplo, se há instituições como a Universidade de Salamanca que facilitam muito esse tipo de acolhida, você tem a possibilidade não somente de morar com famílias locais, também pode morar em repúblicas de estudantes, há diferentes opções, não? Uhum. Mas um preço assim, eu não diria
Mínimo 10 mil reais. 10 mil reais, 10 mil reais. Calculando 15 mil reais, 6 meses, estamos falando de um período. Se de repente o aluno aí quiser fazer uma poupança, né, já fazer uma poupança, você tem o que? 4 anos de universidade, 5 anos, dependendo do curso, você vai fazendo aí uma poupança, se tiver condições, é claro, né, porque a situação não é tão fácil assim, mas é importante se fazer, se você puder fazer. Então faz uma poupança, né, poupa direitinho aí para que possa realizar esse sonho. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, daqui a pouquinho a gente volta e você liga para a gente, participe aqui também, tire suas dúvidas, aproveite o momento, tá certo? 0 operadora 81-3424-1547 ou 3424-1977 ou entre nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no nosso Twitter. Daqui a pouquinho a gente volta, mas você fica agora com a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado de sol, com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 22 e a máxima chega a 27 graus. Em Caruaru, a mínima chega a 19. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima é de 26 graus. Em Arco Verde, a máxima é de 23. Já em Petrolina, a mínima é de 18 e a máxima chega a 31 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo para hoje e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco. São iniciativas do governo e isso tem incentivado bastante essa abertura de novos horizontes para os estudantes de ensino público, não é, Fernando? Eu acho que denota claramente a percepção de que o estudante precisa já ter essa experiência de intercâmbio, de morar um tempo em um país estrangeiro, de aprender outras línguas, porque realmente o mercado globalizado já está exigindo esse perfil profissional, em qualquer área praticamente. Já não há áreas definidas que são mais propensas ao intercâmbio. Você já vê que em todas as áreas as pessoas se preocupam por fazer intercâmbio. E até esse ponto que o Estado está financiando para os alunos de rede pública, com recursos econômicos mais precários, ter essa possibilidade também, não fechar essa oportunidade. Não? Muito bem, professor Fernando. Agora tem um outro ponto aqui que eu queria trazer de experiência, não é? O Grupo Ser Educacional esteve recentemente em Marrocos e Portugal, no 30º, olha, só para ter uma ideia, para que vocês possam aí ficar com a boca aberta, olha, estiveram presentes no 32º hotel mais bonito do mundo. Fale para a gente um pouquinho, professor. É verdade, Felipe. Nós voltamos domingo agora, nós fomos no dia 14 para Portugal, com grupos de alunos de gastronomia. A gente tem dado, a Uninasal tem dado um leque de oportunidades para os alunos. E falando de intercâmbio, tem a Bolsa Santander, tem a Fundação Botim e nós fazemos também. Então, o La Maison Arabe é um hotel no Marrocos. Ele está considerado como o 32º mais bonito do mundo e ele tem uma chefe lá que dá aula para alunos do mundo todo, que eles chamam de crash course, de alguns dias, 1 dia, 3 dias, 5 dias, vai de acordo com os alunos. E nós fomos para lá, a chefe Dada, a Dada Ayala, ela foi a chefe do rei Mohammed e da família dele por 40 anos. Então, os nossos alunos tiveram oportunidade de aprender pratos marroquinos. Eles tiveram condições de experimentar a temperatura de 52 graus, tempestade de areia, puderam ver ciclones. E eles ficaram tão encantados com a cultura que eles trouxeram os pratos, os tagines. Eles vão reproduzir e vão começar a fazer nos restaurantes, porque alguns dos nossos alunos são empresários também, têm restaurantes na região. Então, nós ficamos super contentes com isso, né? Porque mesmo sem falar o árabe e o francês, eles conseguiram negociar, eles conseguiram fazer várias compras, eles conseguiram ter aulas das ervas que eles têm lá, eles puderam aprender na prática o que eles já vêm aprendendo na sala de aula, né? Então, ficaram encantados com isso. Muito bem. Agora, é claro, é bom a gente explicar também qual a importância de uma universidade, não é? Um centro superior de ensino, fazer essas parcerias, esses intercâmbios, tanto para os alunos, não é? A questão do melhoramento, entendimento do idioma, a questão cultural, mas tem outros saberes também ali que se relacionam, uma via de mão dupla, na verdade, ida e volta.
Enfim, podia explicar para a gente a importância, por exemplo, no curso de gastronomia, de se fazer esse tipo de intercâmbio? Olha, Felipe, uma coisa é você aprender na teoria, você pegar aquela receita, começar a trabalhar, ver como que é. Outra bem diferente é quando você vai na cultura e você aprende com o pessoal da região como se faz e o porquê das coisas. Uma coisa que a gente não sabia, a decoração num tagine, por exemplo, um tomate, que eles fazem uma florzinha. Só uma pausa. O tagine seria o que mesmo? O tagine é um prato tipo uma lamparinazinha que eles colocam a comida que eles fazem. É o cuscuz marroquino com a carne de ovelha. É interessante ver o que eles não podem comer, o porquê deles usarem a burca, entendeu? Então, tudo isso, você não só está aprendendo a fazer o prato, mas você está aprendendo o porquê das coisas diretamente com eles. A gente ficou sabendo que não sabia. Se você não faz uma flor perfeita de tomate, o marroquino não come o prato. É mesmo? Não come. Isso é questão cultural mesmo, cultural. Né? Então, eles ficaram encantados com tudo isso, né? Então, você vai aprender o que você, na prática, o que você já está tendo na sala de aula aqui, mas você vai também sair da sua zona de conforto e aprender a se virar, a mecanismo de sobrevivência. Eu nunca imaginei que uma pessoa que não fala francês ou inglês conseguisse se comunicar perfeitamente, sem problema, com um árabe. E eles conseguiram sem problema nenhum. Entendeu? Então eu fiquei encantada com tudo isso e eles mais ainda. Agora, professor Fernando, um outro ponto que eu queria trazer aqui em relação às agências com os consulados. Existe esse tipo de relação das agências com os consulados. É uma relação de muito, digamos, protocolo ou é fácil esse tipo de relação? Pode ficar em um contexto de protocolo e, às vezes, se a intervenção indireta, porque sempre é indireta, é efetiva, realmente dá resultado. Mas sempre é um papel indireto de intercomunicar. Agora, já pegando esse ponto aqui, essa deixa, quais são, digamos assim, os principais documentos ou procedimentos legais que a pessoa deve ter, por exemplo, para fazer um intercâmbio, por exemplo, na Espanha? Bom, se você está focando um intercâmbio que inclui estudar em uma universidade, no caso, você precisa ter revalidados os seus documentos acadêmicos correspondentes. Mas se não, porque você vai aproveitar a aprendizagem da língua dentro da sua formação universitária, que é o que mais funciona também a partir do apoio consular. A Universidade de Salamanca, insisto, na Espanha é o referente. Quando você faz aqui um exame DELE, Diploma de Espanhol Língua Estrangeira, que é o diploma reconhecido internacionalmente, você tem que fazer isso no Instituto Cervantes. Essa prova que você faz, toda a prova escrita, vai para a Universidade de Salamanca. É a Universidade de Salamanca que corrige essas provas. Então, há algumas universidades que têm esse perfil, que têm essa qualidade, e realmente, se é para esse tipo de trabalho com essas universidades, precisa seguir realmente esse protocolo de autenticar, de revalidar os títulos. Mas existem outras opções que não requerem esse protocolo. Não tem que ser tão complicado. Muito bem, professor Fernando. Eu queria saber também da Adriana, por exemplo, como funciona um sistema de intercâmbio chamado au pair? O au pair é um pouco diferente, são normalmente jovens até o colegial, o high school, às vezes você encontra gente de faculdade, mas eles vão para lá para estudar inglês e na metade, um período do dia eles trabalham como nene, como babá. Né? Eles vão diretamente já ligados com uma família e essa família então paga uma despesa para a sobrevivência deles, porque eles estão trabalhando lá, mas eles já sabem que numa parte do dia, esses alunos que estão tomando conta dos filhos deles têm que estar estudando. Né? Então, é um trabalho com estudo. Existem outros, digamos, outros sistemas como esse, do au pair, que as pessoas podem tentar se encaixar para fazer esse tipo de intercâmbio, não? Olha, eu sei que tem Work and Travel, tem algumas agências que eles fazem esse Work and Travel, que você vai trabalhar na Disney, você vai trabalhar no McDonald's e você já sai cadastrado para fazer isso. Você já sai registrado certo para onde você vai, por quanto tempo e tudo arrumado e recebendo também. Tem trabalhos em navios que é intercâmbio, alguns deles que você vai basicamente trabalhar, mas que você tem aulas de inglês ou espanhol por fora.
E tem também um intercâmbio que a gente, da Uninasal, no caso, está começando a promover para 2013, é o intercâmbio para profissionais, porque a gente quer que os nossos profissionais, quando eles terminem, ele tenham uma carga, uma experiência no exterior. A gente já tem a parceria com a New Recycling de Atlanta e a HCAG, que é uma firma voltada para a construção civil para os alunos de engenharia. Então, tem um leque de oportunidades, vários intercâmbios, depende do que você quer. Agora, um ponto que surgiu uma dúvida aqui no momento dessa parceria, não é? Uhum. Há um tempo propício, um acordo aí com relação ao tempo? Quanto tempo mais ou menos esses estudantes, essas pessoas passam, por exemplo, nos Estados Unidos para fazer esse intercâmbio? Olha, com relação ao au pair, eu não tenho certeza porque não é muito a minha área, mas eu creio que é de 6 meses a 1 ano, mais ou menos, e depois ele tem que voltar. Nos outros programas, por exemplo, que a Uninasal está tentando trabalhar? No caso dos profissionais da Uninasal é de 3 a 6 meses. A gente quer, por exemplo, os alunos de administração que vão para a New Recycling em Atlanta, eles aproveitarem o período de férias, de dezembro a fevereiro, ou então, se ele já terminou, está terminando, ele pegar, então, 6 meses. Isso a gente ainda está trabalhando em cima porque é para 2013, mas é o que a gente quer promover. Agora é importante, a gente está trazendo aqui a questão dos estudantes universitários, mas não podemos esquecer, por exemplo, os pais que querem que seus filhos, adolescentes, façam um intercâmbio. A partir de que momento, Fernando, na sua opinião, de que idade esses pais poderiam já trabalhar isso na mente desses jovens? Está acontecendo muito a partir do ensino médio. Os estudantes do ensino médio estão cada vez mais fazendo intercâmbio. Né? Estão mais empolgados a fazer o intercâmbio. Antes de entrar na universidade, já fazer essa experiência de intercâmbio, para afiançar a língua. Mas, na sua opinião, a partir de que momento os pais já devem se preocupar, né, já para trabalhar isso na mente e, claro, investir no filho para que possa fazer intercâmbio futuramente? Eu acho que o ideal seria, primeiro, investir localmente. Há determinadas escolas que propõem programas muito bons para já o aluno, em idade muito temprana, quanto antes melhor, começar a ter contato com essa língua que os pais estão interessados que ele aprenda. Porque um menino absorve muito rapidamente uma língua, aprende muito rápido. Então, se você já vai tendo esse cuidado com a sua criança de menino, chega ao ensino médio, essa pessoa pode perfeitamente fazer um intercâmbio, ou incluso antes, só que se faz um intercâmbio com idades anteriores ao ensino médio, precisa um tipo de situação específica, não pode ir a uma república de estudantes, seria mais bem programas mais de cuidado em famílias locais. Porque tem que ter um certo cuidado, né? Certo, mas o tem, né? Todos os programas têm muito cuidado em relação a isso. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses programas, para que as pessoas possam conhecer melhor. E você mande as suas opiniões, a sua dúvida, aproveita a oportunidade. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta. Hoje é quinta-feira, dia de entrarmos em contato com o nosso deputado federal, o pastor Francisco Eurico, lá do PSB, no PSB de Pernambuco, nos representando na Câmara Federal. E hoje é o momento de acompanharmos o nosso quadro Assuntos do Legislativo. Muito bem, seja bem-vindo a participar conosco, deputado. É um prazer tê-lo aqui conosco e muito obrigado por sempre participar aqui todas as quintas-feiras com o programa Assunto do Dia. Muito bom dia, Felipe. Nossos cumprimentos a todos que estão aí sintonizados com a Rede Brasil, os nossos telespectadores, também aproveitar os que estão aí debatendo assuntos importantíssimos que levam informações aos lares dos nossos amigos, irmãos. É importante o grande serviço prestado pela Rede Brasil. Com o Serviço de Brasília, queremos informar que esta semana tivemos os movimentos realizados
pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida, que é realizado por todos aqueles deputados que defendem a família, defendem a vida. E o tema principal foi a questão do aborto. Estamos lutando para que seja revista a posição do STF, inclusive seja revogada a decisão tomada pelo STF, a questão do aborto dos anencéfalos, demonstrando, claro, por questões constitucionais, que a competência de tais decisões não compete de forma alguma ao STF, sim à Câmara Federal. Há uma ação de alguns movimentos ativistas que sabem que assuntos como esse não terão aprovação na Câmara Federal e aí usam de expediente de provocação ao STF para que o STF possa tomar decisão. Isso aí tem feito com que haja uma certa revolta no Congresso Nacional, haja visto as decisões que têm sido tomadas, como foi o caso da questão de marcha, da maconha, e agora vem aborto, casamento à união de pessoas do mesmo sexo. São atentados exatamente à família brasileira. Nós informamos que na terça-feira também nós tivemos uma marcha que foi realizada em Brasília, encerrada em frente ao Congresso Nacional, com a participação de milhares de pessoas que estão ali dizendo não aborto e sim a vida. E essa luta vai continuar porque entendemos que a vida deve ser preservada e que não devemos estar apoiando o movimento abortista através do qual os ativistas têm lutado para que isso venha acontecer no Brasil, até porque existe um grande interesse comercial de várias empresas que são verdadeiras assassinas que estão tentando esta legalização para poder ganhar muito dinheiro no Brasil. Então estamos nesta luta e vamos continuar, porque defesa da família, moral e bons costumes, esta é a meta de todos nós que ali chegamos com compromisso com a família. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer a todos que continuamos ali de plantão, defendendo estas causas e outras que vêm afrontar as nossas famílias. Deputado Federal Pastor Eurico, sua voz na Câmara Federal. Muito bem, deputado. Agradecemos mais uma vez a sua participação e nos mantenha sempre informados aí sobre as principais pautas de votação, as discussões aí na Câmara Federal. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem, conferimos aí, conversamos com o deputado Francisco Eurico, deputado federal, pelo PSB de Pernambuco, que sempre entra todas as quintas-feiras aqui no nosso quadro Assuntos do Legislativo. Bom, como estamos falando hoje sobre intercâmbios, nada melhor do que conferirmos o que se fala na internet, na nossa grande rede, sobre esse assunto. Vamos direto à Central de Produção, acompanharmos com a nossa repórter Thalita Belo o que se fala na net sobre intercâmbios. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante e você de casa que está ligado na nossa programação. Vamos então às notícias na internet. O site Vila Filhos, Felipe, trouxe este importante destaque. O intercâmbio internacional, antes muito procurado por jovens após finalizarem o ensino médio ou universitário, cresceu consideravelmente no último ano, também entre crianças e adolescentes dos 7 aos 17 anos que viajam a estudos nas férias ou optam por fazer um semestre dos estudos em outro país, cursando em outra língua, que também pode ser válido como seu ensino regular no Brasil. Já o Diário do Vale, Felipe, trouxe também esse destaque. Procura por intercâmbio cresce no meio do ano. Enquanto muitas pessoas viajam para o exterior apenas por lazer, nessa época do ano, as agências de viagem começam a se movimentar em razão dos estudantes que pretendem aperfeiçoar seus conhecimentos de uma segunda língua em outro país. O site Bem Paraná trouxe um destaque sobre o intercâmbio voluntário. O intercâmbio voluntário é uma opção para quem busca unir experiência com a defesa de uma causa. Além dos pré-requisitos básicos, como ter mais do que 18 anos e possuir conhecimento intermediário em inglês, o que conta mesmo é a vontade de fazer a diferença e assumir com seriedade um trabalho voluntário a ser realizado em algum lugar do mundo. Dentre as opções de projetos a serem realizados em mais de 15 países estão África do Sul, Gana, Nigéria, Turquia, onde se pode trabalhar em comunidades rurais,
clínicas de saúde, trabalho com crianças carentes, desenvolvimento de atividades ecológicas, entre outras áreas. Vamos retomar então o debate de hoje. É com você, Felipe Cavalcante. Pois bem, está aí a Thalita Belo nos trazendo mais informações sobre o assunto que estamos abordando hoje, o intercâmbio internacional, antes muito procurado por jovens. Após finalizarem os ensinos médio universitário, cresceu consideravelmente no último ano também entre as crianças e adolescentes dos 7 aos 17 anos, que viajam para estudos nas férias ou optam por fazer um semestre de estudos em outro país cursando outra língua, principalmente os cursos válidos como regulares no Brasil. Dados da empresa CI Intercâmbios de Porto Alegre revelam que o crescimento da demanda por produtos como high school, intercâmbio, teen, chegou a 300% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2011. A empresa embarca uma média de 1,5 mil a 2 mil jovens por ano, principalmente nos meses de janeiro e julho. E esse é um ponto importante que justamente é uma pergunta aqui do Daniel de Jaboatão. Eu vou acompanhar aqui, trazer essa pergunta. Ele diz o seguinte: como é avaliado essas famílias que recebem nossos filhos em outros países e como é acompanhado, como é o acompanhamento do dia a dia? Essa pergunta aqui eu vou encaminhar para a nossa convidada de hoje, a Adriana Ruspoli. Pois é, Felipe. Essas firmas responsáveis pelos cursos de au pair ou pelo work and study, elas fazem uma triagem das famílias lá nos Estados Unidos, no caso, né? Nos Estados Unidos eles levam muito a sério tudo que se relaciona às outras pessoas, porque pode dar processo, pode ter consequências mais graves. Então, eles fazem toda uma triagem, fazem uma bateria de perguntas, checam, fazem exames também de saúde em muitos casos, para ver se a pessoa é normal, se não tem problema, se está apta para receber alunos de fora, se não tem nenhum tipo de preconceito, o nível social de cada um delas, porque quando o aluno daqui se candidata para ir lá, eles fazem um match, para ver se combina. Às vezes tem problemas e quando isso acontece, se o aluno não se adapta com aquela família por algum motivo, ele só liga na central do au pair e diz: olha, eu não gostei dessa família, por isso, isso e isso, eu gostaria de um outro. Então eles fazem uma troca de família, relocam sem problema nenhum. Muito bem. Eu queria só agradecer também aqui aos nossos internautas que estão nos acompanhando pela internet, a Irene Bezerra, o Fábio Suede, a Gidaí Barbosa da Silva, a Sara Gilmara, enfim, a Mariusa Cavalcante, o Alisson da Silva Lima, que está mandando aqui um abraço especial ao programa, que está dizendo que está muito bom, está assistindo o programa. Muito obrigado, Alisson. Ele manda aqui uma saudação para todos lá de Mandacaru. Muito obrigado, Alisson. Agradecemos também a Ana Paula, que participa aqui também pelo Facebook. Ela diz: gostaria de saber se eu fosse fazer um intercâmbio na Europa, se iria gastar muito. Sempre a primeira pergunta que as pessoas fazem é a questão financeira, não é? E o professor Fernando trouxe para a gente aqui uma média de preço, não é? Por exemplo, eu vou estudar na Universidade de Salamanca. Quanto eu gastaria para fazer um curso superior lá? Respirar bem, né? Sim, sempre vai depender do período, não? Normalmente um semestre. Salamanca é uma cidade que vive da universidade e, portanto, também cuida muito dos seus estudantes, né? Então, pode haver preços asequíveis, tem muitas opções para comer barato, para moradia barata na própria universidade, ou muitas famílias de lá que estão vinculadas à universidade. A universidade tem um programa especial de poder otorgar ou oferecer moradia em famílias. Então, pode abaratar muito. Eu acho que realmente, tendo em conta tudo isso, planificando bem para se beneficiar desses recursos, uma pessoa pode, um semestre, R$10.000 ou menos. Mais ou menos isso, né? Agora, um outro ponto que a gente não falou aqui. Falamos sobre jovens, né, adolescentes, universitários de graduação, né? Mas, por exemplo, pessoas que querem fazer uma pós-graduação em outro país. Como é o procedimento? É o mesmo procedimento para a graduação ou é diferente na pós-graduação? Por exemplo, uma especialização, um mestrado, um doutorado. É diferente isso
o procedimento é o mesmo ou não? O procedimento mais habitual é a pessoa optar a uma bolsa de estudos. Então, uma competição, realmente, já no próprio país de origem, você consegue a bolsa, então é tudo muito fácil. Então é feito através de um teste? Uma seleção? Dentro desse teste de seleção está o domínio da língua. Por isso, tanta importância também nos intercâmbios focalizar a pessoa que quer estudar depois no estrangeiro tem que ter o domínio dessa língua. Mas realmente é muito importante, vai depender muito da organização, da coordenação que tem que haver entre as universidades de origem e de destino. Tem que haver muito essa... Na Europa, por exemplo, isso está muito avançado, muito evoluído, porque a própria União Europeia já propõe uma estratégia de integração que era que todas as universidades tivessem um marco comum. Então, todo estudante universitário na Europa tem uma chance muito fácil de estudar um semestre do seu penso acadêmico, da sua carreira, em uma universidade de outro país da Europa. Se isso pudesse ser feito a um nível mais latino-americano ou global, facilitaria muito as coisas. No obstante, se você não conseguir uma bolsa de estudos e quer igualmente fazer a pós-graduação, vai ter que, sobretudo, todo esse assunto de papéis, não? Vai ter que revalidar para que a universidade receptiva acolha você e aceite você, tem que ter revalidado os títulos de você. Muito bem. Agora, Adriana, com relação aos cursos de férias, que tem universidades em outros países que oferecem isso, por exemplo, a Maurício Nassau, a Uninassal no caso, ela tem interesse em trabalhar isso daqui para frente também, promover esses cursos de férias, tanto para quem vem como para quem vai fazer uma parceria com essas outras universidades, não? Essa é uma boa pergunta, viu, Felipe? A gente teve uma reunião há 2 meses atrás com a Fulbright e a Fulbright da Education USA. E nós temos, sim, interesse isso para 2013 em fazer como nos Estados Unidos fazem, os cursos de verão. São cursos de 3, 4 semanas. Já foi solicitado para a Uninassal. Tem alunos de engenharia lá nos Estados Unidos que estão querendo vir conhecer o Brasil. Tem alunos também de Portugal que estão querendo não só vir para cá, como a gente também mandar eles para lá. Por isso que a gente está fechando os convênios com essas universidades o mais rápido possível. Né? Porque para 2013 nós vamos ter, sim, não só daqui para lá, como de lá para cá. É porque tanto você fala da Copa do Mundo, né? Enfim, fala-se muito, investimentos aí não faltam, né? Ideias inovadoras não faltam. E é importante porque a gente vai receber um contingente enorme de pessoas de diversas nacionalidades. E é importante que se tenha o domínio, principalmente do inglês ou do espanhol como uma segunda língua aí, para que se possa entender os turistas que chegarem aqui. Mas é importante também, por exemplo, a universidade está preocupada não só com seus alunos, mas com a sociedade. Isso. Por exemplo, há projetos ou ideias, só uma pergunta mesmo, curiosidade, há projetos ou ideias de aproximar também a comunidade em geral da universidade, não só alunos, mas a comunidade em geral, para promover cursos de férias, de idiomas, enfim? Com certeza, sim. A gente já começou esse ano. Tudo que a Uninassal faz, a gente dá prioridade para os nossos alunos, mas é aberto para a comunidade. Todas as pessoas interessadas em participar no final de semana de imersão em inglês, que a gente vai promover no 2º semestre, está aberto para a comunidade também. A viagem de intercâmbio para o Marrocos teve alunos do SENAC que foi com a gente, né? Aluno de gastronomia do SENAC que foi. Então está aberto para todo mundo. No final do ano a gente vai ter uma viagem para a Itália. É um intercâmbio para a Itália, voltado mais para o pessoal de gastronomia, mas quem for de jornalismo e estiver interessado em ir, também pode participar. E eu vou te dizer por quê. Tem jornalistas da RAI, do Corriere della Sera também que querem participar, que vão estar lá nesse intercâmbio. Então, para quem quer conhecer, experimentar, ver como que é o paraíso. Então, o convite fica aqui, no final do ano nós vamos ter para a Itália, vai ser num castelo, vai ter o apoio da Embaixada Brasileira lá em Roma. Então, vai ser uma oportunidade de conhecer como o italiano é uma região que não é muito aberta para o turista, mas é extremamente tradicional, é recanto do Papa, recanto de verão do Papa. É onde começou a tradição do Corpus Christi, é ali nessa região onde a gente vai estar. É também muito barato para quem quer conhecer. Roma é muito caro, mas essa região de Vignanello, Viterbo, a Caprarola é muito barato, muito tradicional. E aí os alunos vão poder experimentar como que
que o italiano vive e faz as coisas dele. Tem vinícola, eles vão poder fazer degustação, visitar fazendas que fazem o azeite de oliva, fazem o queijo. Tudo isso vai estar aberto para a comunidade, não só para os alunos da gente. Nessa ida da equipe que foi agora há pouco em Marrocos e a Portugal, em Portugal, qual o local que os alunos puderam visitar e conhecer também? Olha, foi bem intensa essa viagem. Os alunos chegaram no sábado, eles foram no Santuário de Fátima, porque eles queriam começar a viagem abençoados, né? Como a maioria era católico, eles chegaram ao meio-dia, 1h, 1h30, a gente estava saindo para o Santuário de Fátima. No segundo dia, foram para Porto, foram para Valadares, porque muitos tinham parentes, então eles queriam ver de onde os ancestrais deles vieram. Fizeram o tour de Roma e na segunda tarde a gente embarcou para Marrakech. E a alimentação lá? A alimentação é bem diferente do brasileiro, Em Portugal, né? Foi uma delícia, é como se a gente estivesse em Recife, só falando um pouquinho mais cantado. Muito barato, os alunos ficaram deslumbrados, amaram Portugal de paixão e muitos já fazem planos de voltar com a família no final do ano. Com relação a Marrakech, foi o oposto, totalmente diferente em tudo, da alimentação, da vestimenta, da aparência no país. Então foi uma experiência fantástica, né? Muito bem, está aí uma experiência que foi recontada aqui pela professora Adriana Ruspoli, e queríamos agradecer a presença dos nossos 2 convidados. Eu queria deixar aqui um tempinho, né, alguns segundos, para que vocês pudessem deixar algumas recomendações, considerações finais. Eu queria agradecer a Adriana Ruspoli, que é assessora de Relações Internacionais do Grupo Ser Educacional. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Uma recomendação que eu faço para quem quer fazer um curso ou quer aproveitar as oportunidades que tem, por incrível que pareça, estude. Bolsa disponível tem. No Ciências Sem Fronteira, Fundação Botim, uma vez no ano você vai para Brown University nos Estados Unidos, vai para a Espanha, tudo pago por eles. Tem o Santander também, mas volta tudo para a tua nota. Então, investe no tempo que você tem agora para melhorar como pessoa, aprender um idioma, que as portas se abrem. E condições de fazer um curso fora tem. Muito bem, agradecemos a Adriana e, é claro, também ao Grupo Ser Educacional por ter cedido aí a Adriana para que participasse aqui conosco e nos trouxesse informações. Agradecemos também a presença aqui conosco do professor Fernando Ribot, ele que é ex-assessor cultural do Instituto Cervantes e professor da FAFIRI. Muito obrigado, professor Fernando. Obrigado. Bueno, realmente aproveitar para animar a todo mundo a planificar um momento na sua vida de ter essa experiência de intercâmbio, porque é muito importante cada vez mais para a sua formação profissional e pessoal, né? Como falava a Adriana, esse exemplo que ela colocou quando falou da gastronomia, de como realmente essa viagem no Marrocos permitiu passar da teoria a inserir no contexto, na língua, é muito mais evidente a necessidade de ter essa experiência no contexto cultural da língua que está aprendendo, para poder assimilar e poder aprender realmente essa língua. Muito bom recado aqui do professor Fernando e um recado também muito bom também da Adriana, a professora Adriana também, que participou aqui conosco. Agradecemos a sua audiência, obrigado pela sua participação aqui conosco. Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até lá.